Policiais expulsam veterano negro da graduação do filho. O sol brilhava intensamente sobre a pequena cidade de Maplewood, e o grande auditório da escola estava repleto de famílias. Mães seguravam câmeras, pais aplaudiam, e a atmosfera vibrava com sorrisos e esperança. Mas Marcos, um veterano negro com cicatrizes profundas da guerra, sabia que o calor do dia não era apenas uma bênção. Havia presságios no ar, uma tensão que se acumulava, e ele podia sentir o nó na garganta. O clima perfeito para a formatura do filho, Jamal, era um cenário que deveria ser apenas de alegria. Mas conforme ele observava a multidão, as palavras mal entendido ecoavam em sua mente como um aviso. Com sua postura firme, ele tentava esconder o medo que latejava dentro dele. O passado não tinha sido gentil, e naquela cidade seu nome ainda carregava sombras. Quando o diretor anunciou o início da cerimônia, um grupo de policiais entrou pela porta. A música suave parou, as vozes se calaram, olhares curiosos e preocupados se voltaram para eles. Um dos oficiais, com uma expressão austera, caminhou até Marcos, apontando em sua direção. "Você precisa sair. Recebemos um aviso sobre você", disse ele, como se suas palavras fossem balas disparadas. Um comichão de indignação e raiva começou a crescer entre os que assistiam. A esposa de Marcos, Malika, segurou a mão dele, mas seus dedos estavam frios. Jamal, em pé ao lado do palco, parecia petrificado, seus olhos arregalados. "Pai, não!" ele gritou, mas a palavra estava perdida. Na confusão que se formava, as vozes da multidão subiram em tensão. "Isso é errado!" gritou alguém. Outros começaram a ecoar, formando um coro de protestos. Os amigos, os vizinhos, todos pareciam reviver o passado injusto de Marcos. Ele era um herói, e mesmo assim aqui estava ele, sendo tratado como um criminoso em seu próprio lugar. Enquanto a situação quente se desenrolava, uma figura imponente aparece entre os policiais. Eram oficiais do exército, reconhecendo Marcos. Um deles, com a insígnia brilhando em seu peito, olhou nos olhos de Marcos e ergueu a voz. "Esse homem fez mais do que muitos conhecem. Ele serviu este país com honra." As palavras criaram um momento de silêncio profundo. Os murmúrios da multidão suspenderam o ar. O oficial continuou, revelando a coragem de Marcos em batalha. Os sacrifícios que ele fez, as vidas que ele salvou, era como se o tempo parasse e cada palavra pesasse como um tijolo. Marcos sentiu uma onda de emoções. Orgulho e vergonha se entrelaçavam. Ele olhou para Jamal, que agora parecia resplandecente de esperança. Aquela era a chance deles de reescrever a narrativa. Mas, ao mesmo tempo, havia outras verdades obscuras. Segredos que ameaçavam emergir das sombras. E se tudo o que ele fez, toda a sua luta, estivesse prestes a ser ensombrada por um golpe do destino? Sentindo o aperto no peito, Marcos percebeu que a situação não era apenas sobre seu passado. Era sobre algo muito maior e muito mais perigoso que ele jamais poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o oficial do exército fez sua declaração, o auditório ficou em um silêncio quase palpável. Os murmúrios da multidão viraram um zumbido distante. Marcos, ainda atordoado, olhou para Jamal, cuja expressão mudava entre alívio e confusão. Os aplausos tímidos começaram a ecoar aos poucos, mas Marcos ainda estava perdido na intensidade daquela revelação. No entanto, a tranquilidade durou pouco. De repente, um estrondo ecoou do fundo do auditório e todos se viraram em direção ao som. A porta dos fundos se abriu com um golpe e um homem entrou correndo, ofegante, com uma expressão de desespero no rosto. Seu olhar intenso e assustado logo encontrou o de Marcos. Era Robert, um antigo amigo que ele não via há anos. Marcos, você precisa saber! É sobre seu passado! Robert gritou. As palavras saíram como um jorro e o pânico em sua voz fez o coração de Marcos disparar. A multidão se agitou novamente e as reações foram rápidas. Alguns começaram a murmurar, outros a avaliar a nova ameaça. Pare! O que você está dizendo? Malika, agora completamente nervosa, segurou o braço de Marcos. Ele também queria saber, mas uma parte dele temia o que poderia vir. O clima estava mudando novamente, e ele sentia o peso da história prestes a se revelar. Todo mundo precisa ouvir. Não é só sobre você, Marcos. Robert continuou, respirando fundo enquanto tentava organizar os pensamentos. Há documentos, investigações, coisas que você não sabe. Eu pensei que já tinha ficado tudo para trás. E enquanto as palavras dele se dissipavam no ar, Marcos começou a sentir um gelo na barriga. O que ele havia feito para evitar seu passado? O que de tão devastador poderia ainda estar se escondendo? Entre as sombras. Você está me assustando, Robert. O que está acontecendo? Marcos perguntou, sua voz baixa, mas carregada de preocupação. As vozes da multidão aumentavam. Curiosos e inquietos, muitos buscavam uma explicação. As expressões mudavam. Algumas eram de dúvida, outras de reprovação. Eu não queria falar, mas você merece saber. Robert hesitou. Na guerra, foi considerado um herói. Mas há um lado mais sombrio. O massacre, Marcos! O que aconteceu naqueles dias? Não era o que você pensava. Eles estão revivendo isso agora. As palavras de Robert foram como uma lâmina cortante, e o coração de Marcos parou por um momento. Ele viu o olhar atordoado de Jamal e a expressão de Malika, agora misturada entre indignação e tristeza. O massacre? O que significava isso? Para a história que ele sempre contara. Sentindo-se desmoronar, Marcos olhou para os policiais, que pareciam confirmar a gravidade da situação. O oficial do exército, antes tão defensor, agora tinha o olhar de preocupação. A multidão estava dividida. Alguns queriam proteger Marcos, enquanto outros olhavam para ele com novos olhos, questionando sua moralidade, seu heroísmo. Isso não pode ser verdade! Gritou um amigo próximo. Marcos, você é um herói! Mas o conflito interno de Marcos surgia em ondas. De repente, tudo que ele sempre se orgulhou estava prestes a desmoronar. Sua vida, sua luta, sua história, tudo poderia ser um engano. Ele precisava de respostas, mas o que mais poderia estar escondido das sombras do passado? Enquanto a tensão se aprofundava,
Um som súbito, uma explosão, ressoou do lado de fora do auditório. O chão tremeu sob os pés de todos. As pessoas gritaram e se precipitaram para as saídas. Em meio ao caos emergente, a única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. E nada jamais seria igual novamente. O chão tremia sob os pés de Marcos e da multidão em pânico. A explosão parecia vir do céu, um eco arrepiante que rasgou o ar. As luzes piscavam e o auditório se enchia de gritos e confusão. As pessoas corriam, empurrando umas às outras na tentativa de escapar. No meio do caos, a mente de Marcos girava. O que estava acontecendo? O que Robert acabara de dizer? A expressão aterrorizada de Jamal cortava seu coração. Ele parecia perdido. Mais do que nunca. Pai, o que é isso? Ele berrou, visivelmente apavorado. Marcos olhou para Malika, seus olhos refletindo a confusão e o desespero. Mas antes que pudesse responder, uma segunda explosão, ainda mais estrondosa, ecoou, lançando pedaços de teto e papel pelo salão. Uma nuvem de fumaça densa começou a se espalhar, cobrindo tudo como um manto negro. O ar estava pesado e a visão de Marcos, agora restringida, fez seu coração disparar. Ele precisava proteger sua família. Não podia deixá-los aqui. Venham para a saída! Gritou, puxando Malika e Jamal pelo braço. As pessoas se esmagavam ao redor deles, mas Marcos se manteve firme, guiando-os em meio à confusão. Quando chegaram perto da porta, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era uma mulher com traços marcantes que Marcos reconhecia. Sua mente rapidamente a identificou. Sofia. Ela era jornalista que escrevia sobre as experiências dos veteranos, mas não era isso que a tornava memorável. Era a conexão que tiveram anos atrás. Uma conexão que ele pensava ter morrido na guerra. Marcos! Ela gritou. Seu rosto coberto de poeira, mas seus olhos brilhavam intensamente. Você não pode ir embora. Eu tenho algo importante para te contar. Neste momento, ele respondeu, sem paciência. Estamos em perigo, Sofia. Não, escute. Não é só isso. Os documentos que Robert mencionou, eles não são só sobre o que você fez. São sobre todos nós. Havia mais envolvidos, insistiu ela, deixando a boca de Marcos seca de medo. Ele não conseguia processar. Todos? O quê? Isso significava... Agora não, Sofia! Gritou Malika, puxando Marcos para a saída. A jornalista não se afastava. Marcos, aquilo que aconteceu na guerra, os massacres, é mais profundo. Você não só foi o herói. Você era parte de uma operação secreta que envolveu atrocidades. Seu tom era de desespero, como se estivesse tentando salvar não só a si mesma, mas a Marcos de uma verdade terrível. As palavras cortaram. Gelado penetrou Marcos. E algo dentro dele começou a desmoronar. Durante anos, ele se considerou um protetor. E agora? Ele podia ser parte de algo horrível? A multidão começava a se dispersar. O pânico tomava conta. E as pessoas estavam agora gritando, algumas caindo, outras sendo ajudadas. Um misto de emoções explodiu dentro de Marcos. Ele precisava sair, mas as palavras de Sofia o estavam prendendo. Com o coração acelerado, ele se virou para a multidão, encarando as pessoas que mais amava. Eu preciso ir! Precisamos sair!
clamou. Mas o que se formava dentro dele era um dilema. O que era mais importante? A sua história ou a verdade que poderia arruinar tudo? Então, um grito cortante despontou da fumaça. Uma mulher surgiu, arrastando um homem ferido. Era a cozinheira da escola. Ela estava em pânico. Ele precisa de ajuda! Algum médico! Alguém! A multidão hesitou, mas muitos já tinham fugido, deixando um rastro de medo. E enquanto Marcos se via dividido entre fugir e ajudar, a situação mudou novamente. Mais policiais cercaram a entrada, com expressões decididas. Um deles levantou uma arma e gritou para que todos se afastassem. O desespero aumentou. O que estava acontecendo? Marcos, eles estão aqui para você! A voz de Jamal o trouxe de volta à realidade. O garoto tremia. Pai, eles sabem! E nesse instante tudo entrelaçou em um medo sufocante. As vozes de Robert e Sofia ecoavam na mente de Marcos. A verdade poderia destruir tudo o que eles construíram. Com o olhar fixo nos policiais, sua decisão tornou-se clara. Mas não era uma solução simples. Ele tinha que enfrentar seu passado, mas a verdade que emergia poderia ser a chave para a liberdade. Ou seu encarceramento. E enquanto a sirene da polícia soava ao fundo, uma pergunta ecoou. O que realmente era verdade? O que ele estava disposto a fazer por ela? O futuro de sua família e quem ele realmente era estava prestes a se revelar. O chão tremia sob os pés de Marcos e da multidão em pânico. A explosão soou como um rugido e a adrenalina disparou em seu corpo. Ele sentiu o desespero de Jamal ao seu lado. A mão do filho fria e trêmula na sua. Malika puxava Marcos, seus olhos cheios de terror. O que estava acontecendo? O que Robert havia dito sobre seu passado? Venham! Gritou, puxando Malika e Jamal para a saída. Horror tomou conta do auditório e a fumaça começava a envolver tudo como um cobertor ameaçador. Ele precisava sair, mas a preocupação o mantinha preso. Uma segunda explosão ecoou e a situação parecia uma cena de pesadelo. Eles precisavam escapar. Enquanto se moviam em meio ao caos, Marcos sentiu algo diferente. O universo parecia se mover a um ritmo insano. Um grito cortou o ar, seguido de outro. Ele se voltou e viu Robert, pálido e desesperado, tentando passar pela multidão. Marcos, escute! Robert gritou. Eu não terminei. É pior do que você pensa. Agora não, Robert! Respondeu Marcos, mas a urgência na voz dele o fez hesitar. Não é só sobre você. Está acontecendo uma caçada. Robert olhou por cima do ombro, como se esperasse ver algo emergir da fumaça. Aqueles documentos implicam muito mais do que você imagina. Mudanças de governo, mais exposição, e você era parte disso. O coração de Marcos disparou. Que mudança de governo? Implicações? Ele precisava de respostas. Mas não tinha tempo! No entanto, sua mente estava em tumulto. O que ele havia feito? O que mais havia se escondido no labirinto de sua memória? Precisamos nos mover! Gritou Malika, seu olhar aflito. E quando começaram a se mover novamente, tudo aconteceu rápido demais. Um tiro disparou e o som cortou o ar como uma faca. As pessoas gritaram e a cena virou um mar de corpos tentando escapar. Marcos ergueu os braços, protegendo a família. Jamal estava paralisado, com os olhos arregalados. Não! 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 Ele estava prestes a perder o controle. O que fazer? Com a fumaça se espalhando e o pânico em crescimento, o que Robert disse ecoava em sua mente. Precisava saber a verdade, mesmo que sua vida estivesse em perigo. Mas
Antes que pudesse pensar naquela verdade, a porta se abriu mais uma vez e uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era Sofia, com o cabelo bagunçado e a roupa manchada. Mas havia algo a mais no seu olhar: medo, determinação. Marcos, ela chamou, seu tom urgente rasgando os gritos ao redor. Você precisa entender. Os documentos, eles revelam uma traição. E não era só você. Havia pessoas na sua equipe que respaldaram algo muito pior. O coração de Marcos parou. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Eu mesma tive acesso. O que se passou naquele campo de batalha foi encoberto. Sofia respondeu, sua voz tensa. E alguns de nós estamos sendo caçados por isso. Não é apenas sobre o que você fez. É sobre aqueles que foram mortos. E há coisas que foram encobertas. Coisas que vão pôr todo mundo em perigo. Marcos não sabia se sua cabeça estava em pedaços ou se a bomba emocional jogada sobre ele estava simplesmente destruindo. E era parte de algo muito maior e mais sombrio do que pensava. E enquanto virava o olhar para a multidão, viu alguém se aproximar. Um novo policial, mas havia algo familiar em sua postura. O rosto. Ele conhecia aquele homem, Marcos! O grito imediatamente foi um choque na veia. Não ache que pode esconder a verdade. Nós sabemos o que você fez. O oficial que se aproximava não era um desconhecido. Era um ex-colega da guerra. Alguém que Marcos pensou ter deixado para trás. O que você está fazendo aqui? Questionou, a voz quase um sussurro, enquanto os pânicos se entrelaçavam ao redor. A explosão da verdade estava prestes a se desdobrar, e Marcos se viu no meio de uma tempestade que ameaçava arrastá-lo para a escuridão. Familiar e estranho, o medo agora pulsava como uma ferida aberta. O que estava de fato por trás disso? E a quem poderia confiar agora? Bolhas de dor e confusão explodiam dentro de sua mente, enquanto ele se perguntava quem era realmente o vilão nessa história. O que sua vida e suas decisões tinham custado? A verdade não era só um ser monstruoso. Talvez fosse algo que ele nunca poderia suportar. E à medida que a fumaça se adensava, a única certeza era que a revelação que estava prestes a vir mudaria tudo. O chão tremeu sob os pés de Marcos e da multidão em pânico. A explosão desencadeou um caos absoluto. Ele viu os rostos se contorcendo em medo. Pessoas tentando se arrastar para fora entre as nuvens de fumaça. E ali diante dele, aquele ex-colega da guerra, o policial, parecia um espectro emergindo do passado. Marcos, você não pode escapar. Sabemos a verdade. O autoritarismo em sua voz cortou a confusão ao redor, como se ele fosse uma espada em meio a um mar de gente. O rosto de Marcos se contorceu em horror. O que aquele homem sabia que ele não sabia? O que havia sido revelado? Não é possível. Como você pode dizer isso? Marcos gritou, a adrenalina martelando em seus ouvidos. O medo tomou conta de seu coração como uma cobra apertando. Jamal estava a seu lado, a expressão de terror em seus olhos. Ele precisava protegê-lo, mas... como? A multidão estava dividida. Uns gritavam para ir embora, outros pareciam hesitar, avaliando aquela nova ameaça que se ergueu em meio ao caos. Um tiro disparou novamente. Todos gritaram e alguém caiu ao chão. Um homem desconhecido, que parecia tão perdido quanto eles. O pânico se espalhou como fogo. Marcos puxou Malika e Jamal,
tentando guiá-los. Mas o que Robert havia dito? As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. A verdade sempre fora a verdade, e ele não sabia se estava pronto para enfrentá-la. Não! O oficial gritou, movendo-se para se aproximar de Marcos. Você estava lá, Marcos. Você viu. E? Agora estão fazendo a conta. O que você fez na guerra não pode ser esquecido. Eu fiz o que me disseram. Marcos retrucou, mas sua voz soou vazia, quase como um eco da própria dúvida que o consumia. Não era apenas o passado que o assombrava, era o presente. A realidade que agora ameaçava não só sua vida, mas a vida de sua família. De repente, em meio a toda aquela confusão, uma nova explosão abateu-se do lado de fora, seguida por um silêncio que congelou o ar. Todos olharam para a porta, olhos arregalados e corações acelerados. Uma sombra se formou na entrada. Era um grupo de homens em uniforme. Mas não eram apenas policiais. Traziam algo mais. Para trás! Gritou um deles. Um homem robusto, com um olhar sério. Nós sabemos tudo sobre o que aconteceu. Quem são vocês? Alguém na multidão perguntou. O medo agora transformado em uma profecia inquietante. Fomos enviados para trazer Marcos de volta. Ele precisa saber a verdade sobre sua missão. Tudo o que ele fez foi parte de algo maior, e agora estamos aqui para proteger sua família. O homem avançou, seus olhos fixos em Marcos. O estômago de Marcos girou. O que eles sabiam? O que tinha sido encoberto anos atrás? O que encobria seu passado e sua identidade? Ele olhou para Malika, que agora estava pálida como a neve, e Jamal, os olhos brilhando de medo. Seria uma proteção ou uma armadilha? Marcos, não ouça! Eles não são confiáveis! Robert gritou. Eles estão aqui para encobrir a verdade, não para revelá-la! E neste exato momento, uma reviravolta chocante atingiu como um relâmpago. O policial, que antes estava tão decidido a prender Marcos, deu um passo à frente e retirou a máscara. Eu sou seu irmão, Marcos. A verdade nos separou, mas é hora de você descobrir quem você realmente é. Silêncio. O tempo pareceu congelar. A revelação caiu como uma bomba. O quê? Ele tinha um irmão? Seus pensamentos giravam. E a confusão tomou conta. Tudo o que conhecia era uma mentira! Olhares de surpresa e desconfiança se espalharam pela multidão. Jamal segurou a mão de Marcos, enquanto Malika lutava com as lágrimas. Neste momento, as certezas se desmancharam, e a única pergunta que restava ecoava no ar. Quem realmente era Marcos? E o que mais estava escondido nas sombras do passado? O silêncio pairava no ar, pesado como chumbo. Marcos olhou fixamente para o homem que afirmava ser seu irmão. O choque reverberou em seu peito, cada batida do coração batendo mais forte contra a dor da revelação. Isso não pode ser verdade. Ele hesitou, perguntando a si mesmo se aquilo era um truque. Um tiro ecoou mais longe, mas o som parecia distante, como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em alvoroço. Gritos e murmúrios ecoavam, como um mar agitado. Malika puxou Jamal para mais perto. Sua expressão de desespero refletia o caos ao redor. O que você está dizendo? Por que não nos falou antes? Marcos exigiu. A voz saindo entrecortada. O homem à sua frente, seu irmão, deu um passo à frente. Suas feições contorcidas em uma mistura de raiva e dor. Porque você não queria saber. Você se esqueceu de mim. Todos se esqueceram. A fúria e a tristeza em sua voz eram palpáveis.
Marcos queria gritar, mas estava preso entre o passado e o presente, entre o desejo de entender e o pavor do que isso poderia significar. O oficial do exército que antes defendia Marcos agora olhava para o homem com uma expressão de confusão. Você não pode estar falando sério. O clima mudava rapidamente, como sombras se arrastando ao seu redor. As pessoas se aglomeravam, tentando entender a tempestade de revelações que ameaçava engoli-los. Robert, tentando manter sua posição, gritou: "É uma armadilha! Não acredite nele, Marcos! Eles estão todos atrás de você!" Mas a euforia da revelação começou a se misturar com uma sensação estranha, quase surreal. O irmão de Marcos se aproximava cada vez mais, como se fosse uma onda prestes a quebrar. Eles vieram para buscar você para encobrir a verdade. O que aconteceu lá foi deliberadamente ocultado. Não é só sobre você. O homem balançou a cabeça, sua expressão repleta de desespero. A verdade sobre o massacre e a operação. Nós éramos apenas peças num jogo muito maior. E naquele instante, uma terceira explosão ecoou. O auditório tremeu. A estrutura começou a desmoronar, pedaços do teto caindo como um chuveiro. Gritos eclodiram, enquanto todos buscavam uma saída. No meio de toda aquela confusão, algo se destacou no olhar do irmão de Marcos, um brilho de ameaça. Marcos, você precisa ir. Eles estão à sua altura, e não sou só eu que sou da verdade. O homem gritou enquanto a fumaça começava a infiltrar-se por todos os cantos. Mas antes que pudesse continuar, um grupo de militares armados irrompeu pela entrada principal. Os integrantes do grupo traziam uma expressão determinante, como se viessem preparar o fim. "É ele! Capturem-no!" um dos soldados gritou. E aquele momento, tão frenético e carregado, fez a adrenalina crescer em Marcos. O que ele fez? Não sabia em quem confiar. As luzes piscavam em desespero. A confusão dominava. "Vai!" Malika gritou, puxando Jamal para trás, enquanto Marcos hesitava. O que ele deveria fazer? Ele sentia a pressa dela. Em seus braços, o tempo parecia escapar. Olhando ao redor, notou uma figura familiar entre os soldados. Era Sofia, a jornalista. Ela não estava aqui para a verdade, mas para algo mais. E quando seus olhares se cruzaram, algo no olhar dela estava estranho. Ele viu algo além da luta. Uma pressão imensa por trás daquela explosão corajosa. Então, no meio do caos, o mundo girou de novo. Mas não era como antes. Era como se algo enorme se desenrolasse. Sofia recuou, tomando distância. "Não confie neles!" ela gritou. Mas havia um frenesi em seus olhos. Uma mistura de medo e certeza. Na verdade, que eles estão escondendo. "Do que você está falando?" Marcos gritou de volta, angustiado. Mas no fundo, sabia que algo imenso estava prestes a mudar. Um eco de lembranças, segredos de guerra e traições começavam a se entrelaçar nas sombras da história que ele acreditava conhecer. Então alguém do fundo gritou: "Ela também é uma delas!" E nesse instante, uma onda de desconfiança percorreu a sala. A multidão, os rostos que o tinham apoiado, agora olhavam para ele, como se houvesse algo mais obscuro, uma mancha em sua história. O que se escondia por trás disso tudo? Um passado que ele jamais conseguira enfrentar se revelava. Mas a verdade seria mais devastadora do que ele poderia imaginar.
A fumaça se acumulava, as vozes se tornavam sussurros, e Marcos se viu num abismo entre confrontar o que era real e o que não poderia suportar. O peso do passado e o futuro, incerto, pesavam sobre ele enquanto a realidade se tornava cada vez mais distorcida. Ele precisava decidir quem era realmente seu irmão e por que Sofia, a mulher que parecia estar ao seu lado, agora parecia ser parte da armadilha. A verdade estava se desenrolando, mas a ferida da dúvida só se aprofundava. E ali, em meio ao abalo das explosões e o pânico, o que viria a seguir era um mistério que Marcos mal conseguia suportar. O silêncio pairava no ar, pesado como chumbo. Marcos olhou fixamente para o homem que afirmava ser seu irmão. O choque reverberou em seu peito, cada batida do coração batendo mais forte contra a dor da revelação. Isso não pode ser verdade! Ele hesitou, perguntando a si mesmo se aquilo era um truque. Um tiro ecoou mais longe, mas o som parecia distante, como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. A multidão estava em alvoroço. Gritos e murmúrios ecoavam, como um mar agitado. Malika puxou Jamal para mais perto. Sua expressão de desespero refletia o caos ao redor. O que você está dizendo? Por que não nos falou antes? Marcos exigiu, a voz saindo entrecortada. O homem à sua frente, seu irmão, deu um passo à frente. Suas feições contorcidas em uma mistura de raiva e dor. Porque eu não tinha escolha. Vocês se esqueceram de mim. Todos se esqueceram. A fúria e a tristeza em sua voz eram palpáveis. Marcos queria gritar, mas estava preso entre o passado e o presente. Entre o desejo de entender e o pavor do que isso poderia significar. O oficial do exército que antes defendia Marcos, agora olhava para o homem com uma expressão de confusão. Você não pode estar falando sério? O clima mudava rapidamente como sombras se arrastando ao seu redor. As pessoas se aglomeravam, tentando entender a tempestade de revelações que ameaçava engoli-los. Robert, tentando manter sua posição, gritou: "É uma armadilha! Não acredite nele, Marcos! Eles estão todos atrás de você!" Mas a euforia da revelação começou a se misturar com uma sensação estranha, quase surreal. O irmão de Marcos se aproximava cada vez mais, como se fosse uma onda prestes a quebrar. Eles vieram para buscar você para encobrir a verdade. O que aconteceu lá foi deliberadamente ocultado. Não é só sobre você. O homem balançou a cabeça, sua expressão repleta de desespero. A verdade sobre o massacre e a operação. Nós éramos apenas peças num jogo muito maior. E naquele instante, uma terceira explosão ecoou. O auditório tremeu. A estrutura começou a desmoronar. Pedaços do teto caindo como um chuveiro. Gritos eclodiram enquanto todos buscavam uma saída. No meio de toda aquela confusão, algo se destacou no olhar do irmão de Marcos. Um brilho de ameaça. Marcos! Você precisa ir! Eles estão à sua altura! E não sou só eu que sei da verdade! O homem gritou enquanto a fumaça começava a infiltrar-se por todos os cantos. Mas antes que pudesse continuar, um grupo de militares armados irrompeu pela entrada principal. Os integrantes do grupo traziam uma expressão determinante, como se viessem preparar o fim. É ele! Capturem-no! Um dos soldados gritou, e aquele momento tão frenético e carregado fez a adrenalina crescer em Marcos. O que ele fez? Não sabia em quem confiar. As luzes piscavam em desespero. A confusão dominava.
Vai! Malika gritou, puxando Jamai para trás enquanto Marcos hesitava. O que ele deveria fazer? Ele sentia a pressa dela em seus braços. O tempo parecia escapar. Olhando ao redor, notou uma figura familiar entre os soldados. Era Sofia, a jornalista. Ela não estava aqui para a verdade, mas para algo mais. E quando seus olhares se cruzaram, algo no olhar dela estava estranho. Ele viu algo além da luta, uma pressão imensa por trás daquela expressão corajosa. Então, no meio do caos, o mundo girou de novo. Mas não era como antes, era como se algo enorme se desenrolasse. Sofia recuou, tomando distância. Não confie neles! Ela gritou, seu tom urgente rasgando os gritos ao redor. Na verdade que eles estão escondendo. Do que você está falando? Marcos gritou de volta, angustiado. Mas no fundo sabia que algo imenso estava prestes a mudar. Um eco de lembranças, segredos de guerra e traições começavam a se entrelaçar nas sombras da história que ele acreditava conhecer. Nesse instante, uma nova voz ressoou, cortando o caos. Basta! Era uma mulher, avançando com firmeza, mas com uma expressão de dor. Quando se aproximou, Marques a reconheceu. Era uma ex-companheira de sua unidade. Sua luz foi ofuscada por lembranças misturadas às sombras. Os documentos. Eles foram forjados! A operação de que você fala? Foi o encobrimento orquestrado desde o início. A revelação apertou a garganta de Marcos. O que ela queria dizer? As implicações eram vastas. A lealdade, a verdade, tudo o que sustentou sua jornada se despedaçava diante de seus olhos. Precisamos sair! Agora! Gritou ela. A urgência em sua voz era uma onda avassaladora. Marcos sentiu seu coração disparar. O que mais poderia estar escondido? Trevas se aglomeravam ao seu redor e a verdade parecia se esconder em um abismo profundo. O que Marcos não viu foi o olhar de Sofia. No desespero, algo mudou. Ele percebeu que ela não estava ali apenas como jornalista. Ela sabia mais do que estava disposta a dizer. Ela era parte desse jogo. E, enquanto a tensão aumentava, a pergunta que ficou ecoando em sua mente se transformou em um sussurro aterrador. Quem realmente era Sofia? A fumaça espessa os envolvia. Os gritos se intensificavam. O que realmente acontecera? Ele se viu emaranhado de segredos e mentiras. E a única certeza que tinha era que a verdade tinha muitas faces. E nenhuma delas poderia ser confiável. Quando a estrutura do auditório começou a ceder, a única coisa que restava era a dúvida angustiante em seu coração, enquanto o chão se desmoronava sob seus pés. O que significava para ele e sua família quando todas aquelas verdades finalmente viessem à tona? O chão tremeu sob os pés de Marcos e a confusão apenas aumentava. Ele olhou ao redor, a fumaça densa começando a invadir tudo. A revelação do irmão ainda martelava em sua mente. O que ele tinha feito para ter um irmão que vivia nas sombras? O silêncio foi quebrado por mais gritos, mais pânico. As pessoas estavam em desespero, tentando encontrar uma saída. Marcos! Gritou Sofia, sua barreira de voz se rompendo com a urgência do momento. Não podemos ficar aqui! Tem algo mais! Mas antes que pudesse responder, a multidão começou a se despedaçar. A estrutura do auditório estava perdendo a estabilidade. Pedaços de gesso e lâmpadas caindo como se o próprio céu estivesse desmoronando. Em meio ao caos, uma figura apareceu entre as sombras da fumaça. Era outra pessoa de uniforme, mas não era militar. Era uma mulher, com um olhar intenso e um semblante determinado. Marcos,
Você precisa ouvir, ela se aproximou, ignorando a confusão ao redor. Eu sou agente da verdade. Você não sabe quem realmente é. E seu irmão, ele não é quem diz ser. O coração de Marcos disparou. A fumaça começava a se dissipar, revelando a multidão. Mas uma sensação de traição quimérica o envolveu. O que você quer dizer? Questionou. Enquanto falava, seu olhar atravessava a mulher, desafiando-o a acreditar em mais uma versão de seu passado caótico. Você foi manipulado, Marcos. O massacre foi parte de um plano maior. E seu irmão não está aqui para ajudar. Ele está aqui para garantir que você não descubra a verdade. A voz dela cortava o ar como uma lâmina. Ele desejava acreditar, mas havia tantas camadas de trevas que era difícil distinguir o que era real. Então, naquele ponto, a mulher tirou uma pequena pasta de documentos do bolso. Isso tudo é verdade. O que você fez estava em uma missão secreta e eles precisavam de você. A multidão hesitou, mas a tensão aumentou. O policial que afirmava ser seu irmão virou o rosto, sua expressão se contorcendo de raiva. Cale-se! Você não sabe do que está falando! O homem gritou. Mas a mulher não se deixou intimidar. E você não sabe o que isso significa! O governo! Eles estão escondendo mortos, culpando você pelo que aconteceu. Precisamos sair agora ou nunca mais teremos essa chance. O coração de Marcos disparou em meio à confusão. Era uma revelação de cair o queixo. Ele olhou para o irmão, que agora parecia muito menor, como um espectro ao seu lado. Você está me dizendo que eu fui usado? A dor em sua voz era genuína. Você não é só um soldado. Você é a peça-chave de uma batalha que ainda está acontecendo. A mulher respirou fundo. A urgência em seus olhos refletia seu desespero. E seu verdadeiro pai, ele é parte disso. Ele não morreu na guerra como você pensou. Ele está vivo. Mas você precisa correr. Agora! A explosão na mente de Marcos foi como um trovão. A revelação de que seu pai estava vivo, longe de seus pensamentos, era um golpe esmagador. Mas antes que pudesse processar isso, uma nova explosão de verdade estourou no ar. O clima mudou instantaneamente. A multidão se dividiu. Alguns começaram a correr e outros a mirar na mulher. O irmão de Marcos se aproximou com um olhar de fúria. Você está mentindo! Isso não é nada além de uma farsa! Mas as palavras da mulher estavam colando em Marcos como uma verdade incômoda. Ele não podia ignorar que havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. É verdade! Eu nunca soube! O que mais você escondeu de mim? Ele perguntou ao irmão, a voz tremendo de incerteza. Então a fumaça aumentou e a visão de Marcos começou a se emaranhar. A mulher gritou para ele, vá! Não perca mais tempo! O caos explodiu ao seu redor e ele fez uma escolha. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse correr em direção ao desconhecido. Enquanto ele se afastava, as luzes do auditório começaram a piscar. No fundo, ele podia ouvir os gritos, as explosões, e na sua mente a pergunta ecoava: quem realmente sabia a verdade sobre ele? E o que essa revelação significava para a guerra que ainda sussurrava por trás de suas memórias? Enquanto a saída se aproximava, a única certeza que restava era que tudo mudaria. E o que antes parecia claro, agora era um labirinto de sombras. E com isso em seu peito, uma nova certeza crescente. A proteção da sua família não era o único motivo para correr. Havia algo sombrio enraizado em seu passado. Algo que nem mesmo os ecos da guerra poderiam apagar. O chão tremeu sob os pés de Marcos, e a confusão apenas aumentava. Ele olhou ao redor, a fumaça densa começando a invadir tudo.
A revelação do irmão ainda martelava em sua mente. O que ele tinha feito para ter um irmão que vivia nas sombras? O silêncio foi quebrado por mais gritos, mais pânico. As pessoas estavam em desespero, tentando encontrar uma saída. Marcos! Gritou Sofia, sua barreira de voz se rompendo com a urgência do momento. Não podemos ficar aqui, tem algo mais. Mas antes que pudesse responder, a multidão começou a se despedaçar. A estrutura do auditório estava perdendo a estabilidade. Pedaços de gesso e lâmpadas caindo como se o próprio céu estivesse desmoronando. Em meio ao caos, uma figura apareceu entre as sombras da fumaça. Era outra pessoa de uniforme, mas não era militar. Era uma mulher, com um olhar intenso e um semblante determinado. Marcus, você precisa ouvir. Ela se aproximou, ignorando a confusão ao redor. Eu sou agente da verdade. Você não sabe quem realmente é. E seu irmão, ele não é quem diz ser. O coração de Marcos disparou. A fumaça começava a se dissipar, revelando a multidão. Mas uma sensação de traição quimérica o envolveu. O que você quer dizer? Questionou. Enquanto falava, seu olhar atravessava a mulher, desafiando-o a acreditar em mais uma versão de seu passado caótico. Você foi manipulado, Marcos. O massacre foi parte de um plano maior. E seu irmão não está aqui para ajudar. Ele está aqui para garantir que você não. Expubra a verdade! A voz dela cortava o ar como uma lâmina. Ele desejava acreditar, mas havia tantas camadas de trevas que era difícil distinguir o que era real. Então, naquele ponto, a mulher tirou uma pequena pasta de documentos do bolso. Isso tudo é verdade! O que você fez estava em uma missão secreta e eles precisavam de você. A multidão hesitou, mas a tensão aumentou. O policial que afirmava ser seu irmão virou o rosto, sua expressão se contorcendo de raiva. Cale-se! Você não sabe do que está falando! O homem gritou. Mas a mulher não se deixou intimidar. E você não sabe o que isso significa. O governo, eles estão escondendo mortos, culpando você pelo que aconteceu. Precisamos sair agora, ou nunca mais teremos essa chance. O coração de Marcos disparou em meio à confusão. Era uma revelação de cair o queixo. Ele olhou para o irmão, que agora parecia muito menor, como um espectro ao seu lado. Você está me dizendo que eu fui usado! A dor em sua voz era genuína. Você não é só um soldado. Você é a peça-chave de uma batalha que ainda está acontecendo. A mulher respirou fundo. A urgência em seus olhos refletia seu desespero. E seu verdadeiro pai? Ele é parte disso. Ele não morreu na guerra como você pensou. Ele está vivo. Mas você precisa correr agora. A explosão na mente de Marcos foi como um trovão. A revelação de que seu pai estava vivo, longe de seus pensamentos, era um golpe esmagador. Mas antes que pudesse processar isso, uma nova explosão de verdade estourou no ar. O clima mudou instantaneamente. A multidão se dividiu. Alguns começaram a correr e outros a mirar na mulher. O irmão de Marcos se aproximou com um olhar de fúria. Você está mentindo. Isso não é nada além de uma farsa. Mas as palavras da mulher estavam colando em Marcos como uma verdade incômoda. Ele não podia ignorar que havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. É verdade, eu nunca soube. O que mais você escondeu de mim? Ele perguntou ao irmão, a voz tremendo de incerteza. Então a fumaça aumentou e a visão de Marcos começou a se emaranhar.
A mulher gritou para ele: Vá! Não! Perca mais tempo! O caos explodiu ao seu redor e ele fez uma escolha. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse correr em direção ao desconhecido. Enquanto ele se afastava, as luzes do auditório começaram a piscar. No fundo, ele podia ouvir os gritos, as explosões, e na sua mente a pergunta ecoava: quem realmente sabia a verdade sobre ele? E o que essa revelação significava para a guerra que ainda sussurrava por trás de suas memórias? Mas, então, algo indescritível aconteceu. Uma figura familiar emergiu da fumaça, ofegante, mas com um semblante que Marcos já conhecia. Era Malika, mas havia algo diferente nela. Seu olhar estava cheio de uma dor que ele nunca tinha visto antes. Marcos! Ela gritou. E seu coração parou. Malika! O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu não tenho muito tempo. Ela caminhava, mas algo a fazia vacilar. Eu descobri a verdade sobre você. Sobre seu passado. E se você continuar, pode não gostar do que encontrar. Ele sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela hesitou. A tensão era palpável. Sobre a missão. Seu pai, você, foi parte de uma experiência secreta. Eles achavam que você era o escolhido, mas houve um erro. Um experimento que saiu do controle. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Mas como assim? O que você quer dizer? Não me pergunte agora, mas tudo o que você sabe é uma mentira. A verdade é muito mais sombria do que você pode imaginar. É por isso que estão atrás de você. Eles não querem que você descubra, mas você precisa. Antes que seja tarde demais, antes que ele pudesse responder, ela desabou no chão. Uma onda de dor a atravessou. O pânico imediatamente invadiu Marcos. Enquanto o caos aumentava ao seu redor, ele percebeu que havia algo muito maior em jogo. A revelação do passado dele. A verdade sobre seu pai. A possibilidade de que ele fosse manipulando de todas as formas. Todas essas informações formaram um labirinto de incertezas. O que ele realmente era? O que significava tudo isso? Os sons de sirene se aproximando e as explosões reverberando ao fundo o puxaram para a realidade, enquanto uma única pergunta ecoava em sua mente. Seria melhor descobrir a verdade ou viver na mentira? E enquanto os soldados invadiam o auditório, a única certeza era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. O chão tremeu de novo e a fumaça parecia se enroscar como serpentes perigosas. Marcos olhou ao redor. As paredes do auditório começaram a ceder. Ele sentiu o pânico tomar conta, não apenas por causa da explosão, mas pela verdade que se desdobrava diante dele. O irmão, a mulher misteriosa, tudo girava como um turbilhão de revelações. Malika! Ele chamou, correndo até onde ela estava caída, seus olhos fixados nele, com uma mistura de medo e urgência. Levante-se, precisamos sair daqui. Mas ela não se mexia. Ele estava horrorizado. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Todas as mentiras, os segredos, tudo que ele pensou saber estava se desmoronando. O ambiente estava opressivo, os gritos misturados ao cheiro de fumaça. E uma pressão insuportável, como se a verdade estivesse ali, prestes a explodir. Malika! Ele gritou novamente, o nó na garganta apertando. Com esforço, ele a ajudou a se levantar. Vamos, temos que ir agora! Enquanto se moviam, a multidão se dispersava e o caos reinava.
Marcos lançou um olhar para o irmão. O homem olhava de volta, seus olhos cheios de desespero. Você não entende. Eles estão tentando te manipular, Marcos, ele gritou. Mas as palavras soavam vazias agora. E se você for a verdadeira ameaça? Marcos retrucou, seu coração batendo forte na cabeça. Gritos surgiam por toda parte e a tensão pairava como um fio prestes a se quebrar. Sua vida havia se tornado um labirinto de incertezas. Precisamos ir. A mulher que se identificou como agente da verdade insistiu, puxando para mais longe. Mobilize sua família e vá para o esconderijo. Eles nem suspeitam que você sabe. Um estrondo gigantesco interrompeu o ar e o chão sob ele cedeu. Um pedaço do teto despencou. Pessoas gritaram e caíram. Marcos se virou, puxando Malika e Jamal para longe da calamidade iminente. O medo acertava como socos. O que mais ele poderia perder? Finalmente, eles conseguiram alcançar a saída, mas de uma visão impactante os parou. Um grupo compacto de soldados os cercava, armados e com feições severas. A líder do grupo, uma mulher de olhar penetrante, levantou a mão. Não vão a lugar algum! Marcos sentiu seu coração afundar. O futuro parecia negro, sem opções, a não ser se entregar ao desconhecido. Mas ele se virou para Malika e Jamal. Vocês têm que ir! Fujam! Eu vou enfrentar isso! Não! Não vamos deixar você! Malika gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Jamal tremia, abraçando a mãe. Vão! Isso é apenas o início da verdade. Se me prenderem, ainda haverá esperança. Ele se lançou para frente, decidido. Sabia que essa era a única chance de salvá-los. Olhando para o grupo de soldados, ele ergueu a cabeça. Se é verdade que vocês sabem de tudo, então vocês também sabem que sou inocente. Deixem minha família ir. A mulher do grupo sobressaiu e fez um gesto. A prisão não. É seu destino, Marcos. Sua vida está em jogo. A verdade é que precisamos de você. O que eu sou para vocês? Um experimento? Um alvo a ser eliminado? Ele gritou, a dor reverberando em seu peito. A tensão era palpável. A mulher olhou profunda e intensamente. É um jogo que você ainda não entendeu. Você é a chave para revelar a verdade que está escondida. Todos estão atrás de respostas. E você precisa decidir se será parte da solução ou se entregará seu destino nas mãos dos que te manipularam. Desesperado, mas determinado, Marcos respirou fundo. A batalha estava longe de terminar. Ele olhou nos olhos de Malika e Jamal, sabendo que a luta era mais por eles do que por si mesmo. Então, vamos! Lá, se a verdade é o que precisamos, que venham as consequências. E com isso, enquanto o destino deles estava em jogo, tudo parecia escuro, mas ao mesmo tempo uma luz brilhava do outro lado. O que aconteceria a seguir ainda era um mistério. Agora você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa aventura viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.